Ão, 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 primeira divisão. Ão, 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 primeira divisão. Mais uma vez o torcedor alvirrubro está comemorando um acesso. Dessa vez foi no sub-20, foi com garra, foi com emoção. Então vem comigo e confere no vídeo. Galera, depois de um jogão de bola na semana passada lá em Santiago do Boqueirão, agora foi um jogaço em Santa Maria. O jogo que se desenhava, né, talvez um pouco com mais facilidades para o Internacional de Santa Maria, que já tinha jogado com o Cruzeiro, não aconteceu dessa forma. O que aconteceu vai ser o que vai acontecer, na verdade. O que vai acontecer é que tu tem que deixar o like, tu tem que te inscrever no canal, tu tem que ativar o sininho de notificações para saber quando tem coisa nova. E não é só isso. Quanto mais você curte, interage com o canal, mais pessoas têm acesso à Paixão Alvirrubra. E dessa forma você faz com que outras pessoas possam assistir e ficar sabendo e interagindo com esse conteúdo que a gente traz sobre o Internacional de Santa Maria para você que está em Santa Maria ou que mora em outro lugar, beleza? Então dá essa moral, porque agora não é só dar uma moral para nós. Aquelas pessoas, aqueles seguidores que forem mais ativos, que deixarem mais likes, que deixarem mais comentários, vão ganhar prêmios também. Já já a gente vai estar anunciando aí algumas parcerias que a gente está fechando e quem vai ganhar com isso é tu que segue o Paixão Alvirrubra, então não perde tempo. Vamos falar do jogo. Um jogão de bola, né? Parecia que ia ser fácil, como eu disse, mas não foi. Foi um jogo truncado, um jogo difícil, o Cruzeiro veio, né, a fim de garantir essa vaga, mas encontrou o 3M muito bem postado. Um árbitro que, né, segundo o pessoal, e aí queria dar os parabéns, né, para o pessoal da Entre-SM TV, Felipe Perosa, que vai ser o narrador do gol, que já já a gente vai ver aí no vídeo, né, o Guilherme Rodrigues, que é o cinegrafista, o Miguel Cardoso, comentarista, e agora também com um reforço, o Gilson Alves, na reportagem de campo. Ficou um time completo, parabéns, Entre-SM TV, transmissão show de bola! E nessa transmissão a gente pôde ver um time extremamente aguerrido, que teve uma arbitragem que, como eu falei, segundo o pessoal da ITSM TV, foi no primeiro tempo bem, teria sido imparcial. Eu vou tentar ser imparcial aqui, dizendo, eu não achei que foi pênalti, achei que houve a falta, mas fora da área da onde eu estava vendo ali no monitor. Né? Os amigos lá dizem que foi pênalti, né? Teria sido dentro da área. Mas que depois também o Everton deveria ter sido expulso porque agrediu. Aí foi a minha vez de não concordar, porque achei que por mais que o Everton tenha sido, né, de certa forma, ostensivo na reação, não me pareceu que tenha acertado com toda aquela, né, intensidade o jogador do Cruzeiro. Então, me pareceu muito mais uma expulsão para compensar um erro no pênalti, enfim. O fato é que, né, o jogo não passou pela arbitragem de forma alguma, né, foi equilibrado talvez pelos erros, e aí sim no segundo tempo o juizão quis aparecer um pouco, inverteu algumas faltas, mas foi um jogão de bola. O Inter-SM está classificado, o Inter-SM está também na elite do futebol gaúcho, na categoria sub-20. Agora o sub-17, sub-20 e o profissional são elite. Todo o Inter-SM é elite e tu, torcedor, estava lá de novo, deu show de novo. Mais uma vez o torcedor alvirrubro mostrou a sua paixão alvirrubra nas arquibancadas do presidente Vargas e levou essa gurizada, né, para mais um acesso. Uma gurizada que, olha, tem talento, uma gurizada que tem, como diz o presidente Pedro de la Páscoa, tem um espírito vencedor. E isso é extremamente importante. Está sim se criando o DNA da Baixada. O DNA da Baixada com esses moleques que vêm desde 2023 galgando conquistas e levando o nosso alvirrubro para um outro patamar. Então, fica aí com os melhores momentos, confere a festa da gurizada, confere a palavra dos personagens e depois a gente volta no comentário. As equipes entram em campo, o Inter-SM leva a campo o que tinha de melhor à disposição. Começa com Vitelmo, goleiro, na lateral direita Luiz Felipe,
Fred Krug, Everton na zaga e Guilherme Ávila na lateral esquerda. No meio de campo, Dudu Noal, Pedro Calegari, Carlos Calegaro, mais o Juan. E no ataque, Inácio e Nilmar. Ou seja, o Inter SM ia completo para enfrentar o Cruzeiro de Santiago, que se mostrou ser um fortíssimo adversário para o Inter Santa Maria. A torcida compareceu em bom número para apoiar a gurizada da Baixada. Os guris da Baixada estavam lá, né, apoiados pelo torcedor, a bebedores, a fanáticos da Baixada, turma do Esquenta. E chegou a bola, chegou a hora da bola rolar, né, a saída de bola para o Cruzeiro. E o primeiro tempo seria um primeiro tempo bastante movimentado, como vocês vão ver aí. Aí já de saída uma falta aí para o Cruzeiro, o Inter SM tentava, né, sufocar as ações do Cruzeiro, mas é o Cruzeiro que vai ter essa primeira chance, uma bola lançada na defesa, uma ligação direta do atacante Daniel, que tinha ido muito bem lá em Santiago, vai ter a primeira chance aí do Cruzeiro, né? Essa escapada pelo lado direito de ataque do Cruzeiro e a bola passa por sobre o gol do Vitelmo. Depois foi a vez do goleirão do Cruzeiro quase deixar o Juan em condições, mas a zaga, de maneira muito esperta, recuperou a bola. Aí uma falta perigosa para o Internacional de Santa Maria, e ele, o camisa 10 da Baixada, o maestro da Baixada, aí da gurizada, o Juan, bate sobre o gol. Ele que, né, tem gols de falta aí já ao longo da Sub-17, do Sub-20, né? Ele é um exímio cobrador de bola parada, principalmente de faltas. Aí foi a vez agora do Guilherme Ávila, numa bola ali, num escanteio, chamado escanteio de mangas curtas, né, que vai fazer uma cobrança de falta ali próxima, né, à bandeirinha de escanteio, cobra a bola fechadinha, a bola vai na trave. E agora a gente vai então, né, para o lance capital do jogo, né, uma falta ali, um encontrão que foi do zagueiro para impedir a chegada do Inácio, e o árbitro acaba dando pênalti. Eu particularmente achei que foi fora da área. E aí, na voz do Felipe Perosa, confere o gol do Inter SM. Juan, de perna direita, ele corre em direção à bola, bateu, gol! De camisa 10, na qualidade, na classe, é ele, um pênalti malandro, bem marcado e muito... Juan, com muita precisão, coloca o Inter SM na frente, o Cruzeiro vai se lançar para o ataque, aí uma cobrança de falta, uma defesaça do Vitelmo, né? Olhando daqui parece fácil, mas foi uma grande chance que o Cruzeiro teve ainda no primeiro tempo, e o Vitelmo estava lá presente para garantir a defesa do TSM. Aí outro lance capital do jogo, né? Infelizmente, depois de um empurrão, o zagueiro Everton acerta, né, ali parece um tapa, um soco ali no zagueiro, no jogador do Cruzeiro, e acaba sendo expulso. O juiz já faz uma lambança, mostra cartão para o jogador errado, e depois ali, né, vai corrigir e expulsar o zagueiro do Inter SM. Achei que não foi para toda aquela encenação do jogador do Cruzeiro. São garotos de base, é bom que fique a lição, tá? Mas achei que poderia ali ter dado um cartão amarelo para divertir o jogador, e o juiz optou pela expulsão, talvez pelo pênalti ali, que ele ficou em dúvida. E aí, então, né, você confere mais uma vez ali o motivo da expulsão. E o jogo, então, iria se encaminhar dessa forma pro final do primeiro tempo, com a vitória parcial do TSM, que se mostrou muito importante, né, na primeira etapa, porque jogaria toda a segunda etapa com um homem a menos. O segundo tempo começa, a bola agora sai com o Inter SM, um segundo tempo em que o juiz se atrapalhou um pouquinho aí, inverteu algumas faltas, truncou o jogo, mas é o Cruzeiro que sai já ameaçando com um homem a mais, uma falta, poderia levar perigo, mas um chute relativamente fraco no meio do gol, e lá estava o Vitelmo para segurar. E depois só deu o Inter SM aí, uma bola para a área, o Dudu Noal, depois da bola alçada para a área, né, desvia,
quase vence o goleiro, o bom goleiro, né, do Cruzeiro de Santiago, e o Inter SM poderia ter ampliado. Na sequência, escanteio, né, e foi a vez do zagueirão Fred cabecear, o goleiro do Cruzeiro tira em cima da linha, um bate-rebate, Juan pega a sobra e a bola acaba não entrando. Aí você está vendo mais um escanteio, né, para o Internacional de Santa Maria e mais uma vez um ameaço, né, muito forte, quase novamente o Inter SM chega. Então a gente viu que mesmo com um homem a menos, o Inter SM tomou, né, conta das ações aí nesse segundo tempo, controlou o Cruzeiro Santiago e se manteve sempre no ataque, buscando ampliar o marcador. Aí, já aos 91 minutos, o Cruzeiro, né, nos minutos finais, vai ameaçar e vai levar alguma pressão na defesa do Inter SM, que estava muito postada, bola daqui, bola para lá, e finalmente a zaga espana, né, e um chute aí de longa distância que vai para fora. E aí era só esperar o apito do árbitro, a bola, né, vai pro lado e finalmente então acaba o jogo. O Inter SM é Série A, garotada tá de parabéns, presidente Pedro de la Páscoa, toda a diretoria, Marquinhos, Chiquinho, né, todo o staff do Internacional de Santa Maria de parabéns. A molecada, né, jogou demais, além dos 11 que entraram, né, começaram o jogo, os que entraram também entraram muito bem, entraram ao longo do campeonato, Pedro Henrique, o Henrique Ávila, né? Então estão todos de parabéns, fizeram uma grande campanha, uma grande partida. Às vezes a gente não lembra o nome de todos aqui, mas quer dizer aí, né, para todos vocês, guris, que a gente está aqui de olho e a gente está acompanhando e a gente sabe da dedicação de cada um de vocês e a gente vai aprimorar esse nosso conhecimento, né, sobre quem é cada um de vocês, porque eu não tenho dúvida, né, que essa gurizada vai dar muita alegria para o torcedor alvirrubro. Então, fica aí com a festa e aproveita a festa da gurizada. Os guris da Baixada também são elite. Agora todo o Inter SM é de primeira! Fala, meu capitão. Jogo difícil hoje contra um adversário que já se torna um rival na categoria de base, já tem tradição, né? Como é que foi ter que se adaptar aí a um homem a menos, né? Tava jogando uma posição mais à frente da dupla de zaga, aí perde um zagueiro, volta para a posição de origem. Foi uma adaptação fácil. A gente sabe que um a menos nunca é fácil, né? Mas para ti que já tem, né, a posição de zagueiro como origem, foi mais fácil assumir ali? Primeiramente, muito feliz, né, de estar falando aqui contigo, né, Gustavo? Depois dessa nossa conquista aí, que foi o acesso, né? E sobre a equipe do Cruzeiro, é uma equipe muito forte, né, muita tradição nas categorias de base do estado. Tínhamos enfrentado eles na fase de grupos, nós sabíamos que ia ser um adversário duríssimo, mas sabemos suportar os jogos. E sobre voltar para a zaga ali no meio do jogo, né, que ocorreu acabando a expulsão, é bem tranquilo. Sempre fui zagueiro ali, né, tava no profissional como zagueiro. Aí na base tô jogando mais como volante, mas foi bem tranquilo. Acho que pude ajudar a equipe da melhor forma. A equipe se doou bastante, né, com um homem a menos. E importante que o objetivo foi conquistado.
Capitão, e essa conquista, né? Um jogo, como eu falei, difícil e que o capitão, mais do que nunca, tem um papel fundamental ali. A equipe com a menos, liderar, né? Um árbitro que se atrapalhou um pouco no segundo tempo. Como é que foi ser capitão dessa conquista? Como que tu vê essa conquista aí? Tu que também é um dos caras que, né, teve aí nos 3 acessos do 3CM. Fala para nós um pouco mais dessa relação do Dudu no AU com o Inter de Santa Maria. Acho que é muito importante, né, Gustavo? Vimos ali que o árbitro estava meio perdido no jogo. Daí eu ia tentar ajudar ele, né? Tentar ajudar ele para ele vir mais pro nosso lado e fazer com que ele passe despercebido, né? Que o árbitro tem que passar despercebido para ser um bom árbitro. Hoje não foi o caso, né? Que inverti algumas faltas ali, mas o importante é que, como já disse, conquistamos o objetivo, né? Aí meio que tudo isso passa despercebido. E sobre o acesso, né? Muito feliz de ter conquistado o meu terceiro acesso para esse clube, né? Sub-17, estava no elenco profissional esse ano e agora no Sub-20. Acho que sempre importante estar botando o nome na história do clube, né? E agora é comemorar que o Inter agora é todos os departamentos são primeira divisão. O jogo foi difícil, né? Como a gente esperava. A gente sabia que o Cruzeiro tinha um bom time, nos impôs dificuldade lá em Santiago. Mas a gente sabia que tinha que controlar a partida, iniciamos forte, né? Procurando sempre o ataque, procurando o primeiro gol. Conseguimos o primeiro gol ali numa boa jogada do Inácio, né? O gol do Juan de pênalti. Depois, infelizmente, tivemos um jogador expulso ali, numa confusão dentro da área. Um revide do nosso jogador. Acabamos ficando com um a menos. Isso já torna a partida diferente. No intervalo fizemos alguns ajustes, tivemos que tirar o nosso artilheiro, né? Que é o homem mais avançado, para ficar com as peças que marcam mais, que se entregam mais, até pelas características. Acho que fomos felizes, né? Assertivos nas escolhas. E no segundo tempo acho que controlamos, né? Não a bola, mas as ações. Induzimos o adversário a fazer o que eles fizeram, né? E conseguimos, graças a Deus, né, conquistar nossa vaga na primeira divisão, que era o que nós estávamos atrás. Muito feliz, né, pela conquista, né, pela vaga, pelo segundo acesso junto ao clube. Né, e agora, foco total, né, na final, para a gente buscar o tão sonhado campeonato e se Deus quiser, buscar ser campeão do estado novamente. Presidente Pedro, a gente esteve fazendo uma resenha lá no Rio, né, no início do ano, e a gente comentava, né, a questão do aproveitamento da gurizada sub-17, depois também a gente viu outros programas, né, falando aí sobre essa questão. Sensação de dever cumprido, o sub-20 também agora na elite. Como é que fica a cabeça do presidente? É comemorar o título, no caso agora o acesso, agora ainda tem mais uma partida para disputar o título, ou é também ficar sorridente com a possibilidade, né, de levantar o caixa do clube com vários ativos aí, com vários jogadores que são grandes promessas que podem daqui a pouco também, né, como a grande maioria dos clubes, serem vistos aí como possibilidades de alavancar a economia do clube? Gustavo, como é que tá? Tudo bem? Respondendo ao teu primeiro questionamento, né? A gente está muito feliz, né? Colocando o Internacional 100% da primeira divisão, né? Nos 3 principais departamentos do clube, sub-17 subiu em 2023, o profissional subiu esse ano e o sub-20 agora, cereja do bolo, né? Fazendo o nosso tri-acesso, hat-trick de acesso, né? Então, isso aí é sensacional pra gente, é um trabalho muito forte que a gente fez desde 2023, né, na elaboração da categoria, já visto que quando chegamos no clube não existia mais, né, categoria de base no clube, né, então a gente conseguiu reestruturar, conseguiu dar condições para a categoria, né, que não tínhamos nada no início, como sempre digo, né, e conseguimos, né, dar material esportivo, fardamento, né, adequações,
no estádio para receber as categorias, né, alojamento, alimentação, transporte. Então a gente conseguiu fazer um trabalho super profissional, né, que nos levou o título do Sub-17, né, e agora nessa baita campanha Sub-20, invicta até agora, né, se eu não me engano aí são 10 vitórias e 2 empates, alguma coisa assim, e não perdemos ainda. A gente chega na final invicto para jogar contra o Gaúcho e queremos sim o título para coroar essa campanha e um baita ano que o Inter tá fazendo em 2025. Então a gente desenvolveu o Sub-20, porque os meninos, sabíamos a qualidade dos meninos, campeões do Sub-17, né, e alguns estavam estourando a idade, iam deixar de jogar ou ir para outros clubes, e a gente sabe que o principal passo para a categoria do profissional é o Sub-20, né, botar um menino de 17 no fogo, né, numa divisão de acesso, ou até mesmo no campeonato em primeira divisão, é muito difícil. Então eles aí maturaram mais um pouco, maturaram vencendo, né, e chegam agora a essa grande conquista, né, e alguns meninos são tri do acesso, posso dizer, venceram 3 acessos, né, porque 5 deles estiveram tanto no acesso de 23 no Sub-17, quanto no profissional desse ano, e no Sub-20 agora, né, é o caso dos gêmeos, do Pedrinho e do Carlinhos, né, é o caso também do goleiro Vitelmo, do Everton e do Dudu, né, então a gente está criando uma base vencedora, uma base que ama o clube, uma base, né, que enxerga o clube como sua casa, uma raiz muito forte de vestiário e de identidade, né, com esses meninos que são sim nosso futuro e que logo ali com certeza já estão, né, despertando interesse de outras equipes, mas é claro que a gente quer que primeiro eles tenham um ganho desportivo, nos deixem um ganho desportivo, né, para o clube, né, conseguindo grandes coisas como estão fazendo, e depois aí sim a gente possa negociá-los para que a gente possa fazer um caixa para o clube e seguir com a transformação que o Internacional vem sofrendo nos últimos anos, né, e agora 100% Série A, graças a Deus, né, no lugar que a gente nunca deveria ter saído, no caso. Qual a possibilidade aí do clube aproveitar também, né, no time profissional esses jogadores que fizeram uma boa campanha? Para mim, Juan e Inácio estão numa prateleira acima, né? Isso é a minha opinião. Mas como é que o presidente vê a possibilidade aí de um campeonato tão difícil que é o campeonato da primeira divisão? E a gente precisa ter, na minha opinião também, pezinho muito no chão de que ficar na primeira divisão já vai ser, né, uma grande meta a ser alcançada. Há possibilidade de aproveitamento desses meninos? Parabéns mais uma vez aí pela conquista, né, desse acesso merecido, gestão vitoriosa do presidente, da equipe toda, né, Chiquinho, Marquinhos, os vice-presidentes, né? Parabéns a todos aí. Gustavo, com certeza, o objetivo do clube é sempre manter atletas da base no grupo profissional. A gente vem fazendo isso desde 2023, né, mas com uma possibilidade muito maior de aproveitamento nesse momento. Eu já vi que a gente está aproveitando o Sub-20, não o 17. O Sub-20 o jogador já está mais encorpado, o jogador já tem melhor entendimento de jogo, melhor entendimento, né, da competição, do clube, de tudo, né, do futebol como um todo, né, e fisicamente já está mais pronto, né. Então a gente acredita muito que vários jogadores destes, né, em torno de 7 ou 8, 9 atletas nessa faixa, vão estar com certeza no time do Bruno Coutinho, né, e com grande chance de jogar devido à qualidade deles, né. Tu citou 2 aí, né, o Inácio e o Juan, que chamam muito atenção, né, mas temos muitos outros aí em todas as posições, né, que podem jogar e dar conta do recado sim, né. Então o desenvolvimento deles, como eu falei antes, de forma vitoriosa, né, deixa eles ainda mais confiantes para poder ocupar esse espaço. Então é isso, rapaziada. É festa, não tem jeito, comemoração, mais um acesso. Você ouviu aí os personagens, as projeções, né? Eu, particularmente, acho que é importante o trabalho de base, mas todo time, né, tem que ter uma base que tem identidade, que tem, né, essa relação direta com o clube, mas também entendo que um trabalho desse quilate também precisa dar um retorno financeiro para que o clube possa alçar, né, outros voos. Todos os meninos que estão nesse time são de uma categoria, né, acima da média. Mas alguns não adianta, a gente precisa fazer esse destaque, não é porque os outros, né, estejam em segundo plano, não, alguns se destacam muito, né, eu já venho batendo nessa tecla, né. Juan e Inácio, para mim, são uma dupla de extra classes que o Inter tem, que podem ser trabalhados, que podem se tornar grandes ativos do nosso clube. Os irmãos Calegaro jogam bola demais. Eu até brinquei com o Pedrinho agora, conversando com ele, né? Perguntei para ele se ele conhecia os irmãos Robson e Gerson. Ele disse, o Robson me treinou
né, no Grêmio Santa Maria e tal. Então, quer dizer, já conhecem, né, outros irmãos que já fizeram sucesso e muito sucesso no Inter-SM, no futebol gaúcho e até no futebol mundial, por que não dizer? Então, é isso que a gente está resgatando, é isso que essa geração de dirigentes, de jogadores, de pessoas envolvidas, de torcedores, está conseguindo resgatar para o nosso Inter-SM. Foi uma baita campanha, uma campanha invicta, e que tomara agora seja coroada com o título. Se vier, né, vai ser extremamente importante, mas o principal objetivo já foi alcançado. O Inter-SM está na elite, também no sub-20, mas, né, se vier o título, nós não vamos ficar tristes, nós vamos comemorar mais uma vez. Então, gurizada, para cima do Gaúcho de Passo Fundo, que é o nosso adversário, a gente empatou 1-1 lá em Passo Fundo, na Arena HBH. Então, lá, com um golaço de falta do menino Juan, né, o Inter-SM buscou um empate. Vamos ver como é que fica agora. Mas sabe como que vai ficar agora? Vai ficar melhor se tu der aquele like, se tu te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e depois tu vai ver que a paixão alvirrubra vai te dar algum prêmio, vai te dar alguma coisa que tu vai gostar demais. Por quê? Porque é essa relação que nós queremos ter, uma relação de fidelidade contigo, seguidor. Tu que tá sempre com a gente, comentando, compartilhando, também, né, vai poder levar essa paixão cada vez mais perto de ti. Então, se liga aí, fica ligado aí nesse final de ano, nessa virada para a Série A, que vai vir surpresa aí. Então, por hora, né, vamos esperar a final. Até o final do ano a gente está com muito conteúdo ainda retido, que a gente trouxe lá de Santa Maria ainda, então tem muita coisa, estamos com várias resenhas agendadas para fazer com a gurizada da base, com os jogadores profissionais, com ex-atletas. Então pode ficar tranquilo que até começar o Gauchão tem muito conteúdo para te compartilhar, para te dar like, para te, né, interagir com a gente. Então dá essa moral que tu não vai se arrepender, e juntos a gente vai construir um canal de primeira, um veículo de primeira para acompanhar, né, o nosso Inter-SM, mas acompanhar com a cara do torcedor, com aquele jeitão do torcedor. Então, vem com a gente, vem no Alvirrubra, até a próxima e aquele abraço!